Deus te abençoe. Em nome de Jesus, cumprimento a todos meus irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos chegando nesse vídeo, neste devocional, a terceira carta para a igreja de Pérgamo. Terceira carta às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Chegamos hoje neste devocional, a carta à igreja de Pérgamo. Verso 12 ao verso de número 17 de Apocalipse 2, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma das poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, darei-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aleluia, louvado seja Deus. A cidade de Pérgamo, ela é uma cidade grega antiga, rica e poderosa. Hoje, ela é conhecida como Bergama. Bergama está situada na Turquia. A cidade de Pérgamo, ela ficava situada, a antiga, à beira de Caico, na cidade, e ela era famosa não somente por uma grande biblioteca que tinha na cidade, mas por um dos templos aos deuses pagãos, Deus Esculápio, a quem se atribuía a curas de doentes. Este nome Pérgamo vem do termo pergaminho. Pérgamo, este lugar de Pérgamo, era um lugar de imoralidade, mais do que qualquer outra cidade. Por isso o Senhor diz: eu sei onde habitas. Qual é o tempo que se passa sobre a igreja de Pérgamo na história? 313 a 590 depois de Cristo. Pérgamo é conhecida também como a igreja mundana. Quais são as qualidades que Jesus apresenta a esta igreja nesta carta? Jesus diz: eu sei as tuas obras, retém o meu nome, não negaste a minha fé. Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vós. Glória a Deus, aleluia. Quais são os defeitos de Pérgamo? Jesus apresenta aos defeitos da igreja de Pérgamo, sendo aqui 2. Primeiro, tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quando ele faz esse termo sobre seguir a doutrina de Balaão, faz uma referência à passagem que está em Números 22, verso 25, Números 31, verso 16, quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porém não consegue, não sai palavras de maldição
para aquilo que Deus abençoou. Então, Balaão consegue introduzir no meio do povo a idolatria, convidando a festas de idolatrias, e o povo se corrompe na idolatria. Jesus faz uma referência. Tem entre vocês os que estão seguindo as doutrinas de Balaão, que as pessoas que são levadas a sacrifícios de idolatria, verso de número 14, e prostituição. Estão infiltrados no meio da igreja de Pérgamo. Jesus está mostrando e revelando isso nesta carta. E o segundo é que tem também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Assim, também, como nós aprendemos na carta passada, não a de Esmirna, a de Éfeso, a anterior, fora a de Esmirna, a primeira, também estava seguindo as doutrinas nicolaítas. Essa doutrina nicolaíta, ela faz uma menção ao fundador Nicolau de Antioquia, que estava infiltrando dentro das igrejas o paganismo. E o Senhor ali traz esse despertamento, revela essas duas práticas, doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. E o Senhor expõe a elas esses dois defeitos que está na igreja de Pérgamo. Qual é o conselho que Jesus dá a esta igreja? O conselho é: arrependa-te. Este é o conselho de Jesus. Se arrependa. É necessário para a igreja de Pérgamo, para a igreja mundana, o arrependimento. Para a igreja que está aceitando em seu meio infiltrado doutrinas de Balaão e doutrinas de Nicolaíta, Jesus diz: arrependa-te. Qual é a consequência? O conselho é: arrependa-te. A consequência é: virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Verso de número 16. Aleluia. Qual é a recompensa que Jesus menciona nesta carta para a igreja de Pérgamo? Se caso ela ouvir o conselho, se arrepender e voltar às primeiras obras a Cristo, a consequência para ela é, verso de número 17: ao que vencer, darei de comer o maná escondido, darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome que está escrito, a qual ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Dar-te o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Glória a Deus, aleluia. Para a igreja de Pérgamo, a mensagem central para ela é: arrependa-te. Em nome de Jesus, que você seja alcançado, edificado e fortalecido pela palavra de Deus e pelas correções que Jesus nos ensina nas cartas às igrejas da Ásia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.